Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série O Evangelho de Jesus, dessa vez lendo de Mateus 15 em diante. Peço a vocês que deixem seus likes, apertem o sininho para saber quando tivermos novos vídeos, né? E compartilhem os nossos vídeos, pois isso é muito importante, pois tentamos de algum modo trazer de uma forma mais pura os ensinamentos do Mestre Jesus, mostrando que esses ensinamentos nos libertam a consciência, nos libertam de ficarmos presos às instituições, aos líderes de instituições que só querem enriquecer, né? E libertam a nossa alma, que é o mais importante, que é o que necessitamos para nós evoluirmos ou sermos salvos, chamem como quiser. Então vamos lá, vamos continuar. Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu. Jesus, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizei: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado, a multidão lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Jesus aproveitava de todos os momentos para nos dar ensinamentos espirituais. Então observemos aqui o que Jesus disse. Não é o que entra, ele está falando da questão espiritual do homem, tá? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: vós também não entendeste ainda? Quer dizer, nem os discípulos deles tinham entendido, né? Então Jesus continuou: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar de escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias, etc. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. É lógico que Jesus estava falando aqui de uma questão espiritual. Nós sabemos que comer, né, os fariseus estavam falando de questões físicas, né, de costumes físicos, mas Jesus ele nos trazia ensinamentos espirituais, ensinamentos esses libertadores da alma. Sabemos que se comermos, se fizermos coisas com as mãos sujas, nós vamos nos contaminar, sim. Tá? Sabemos que dependendo do que colocarmos para dentro,
pela boca, nós vamos nos contaminar sim. Fisicamente, sabemos. Mas como Jesus estava falando uma questão espiritual, ele estava se referindo ao seguinte: tudo que sai da boca procede do coração. Coração simboliza pensamento e sentimento e emoção, tudo isso junto. Então, muitas vezes você pensa e sente raiva ao mesmo tempo. Muitas vezes você pensa e sente amor ao mesmo tempo. Então, essa junção de pensamento, sentimento e emoção é o que sai do homem pela boca, pelos atos e etc. Né? Então, Jesus diz aqui, ó, porque do coração do homem procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia, etc. Ou seja, tudo isso não é o diabo, não é um ser ruim de outra dimensão que necessariamente coloca dentro de nós. Tudo isso são coisas que já temos em nós, negativas, e que muitas vezes nos deixamos colocar para fora. Então, os crimes que acontecem pode ter influência de espíritos ruins? Sim, só que o espírito ruim, seja demônio, chamem como quiser, né, obsessor, etc., ele não coloca dentro de você aquilo que você não tem. Mas ele, vamos dizer que abana o carvão. Ele faz com que se amplie aquilo que você já tem. Então, se você tem raiva de uma pessoa, o espírito ruim pode fazer com que aquela raiva aumente e você coloque para fora. Não é ele que fez você colocar para fora. É você com a sua fraqueza espiritual, moral, intelectual, que se deixou levar pelaquela influência e entrou em sintonia com o que você já tinha no coração como sendo raiva, etc. Então, por isso vemos crimes, adultérios, né? Muitas vezes não sempre, isso já tem uma tendência, uma vontade da própria pessoa. Então, Jesus aqui traz os ensinamentos espirituais, sendo que os escribas e fariseus o questionou de uma questão, de um costume físico. E Jesus disse, cegos, guias de cegos. Muitas vezes nós vemos líderes religiosos inflamando o orgulho, o ego, a vaidade, sentimentos, emoções e pensamentos menos dignos na humanidade. Do que esses líderes deveriam ensinar desapego, amor incondicional, perdão, tolerância. Deveriam espalhar isso. Então Jesus, quando fala cegos e guias de cegos, está falando para esses líderes de qualquer religião. Está falando para esses líderes que ensinam coisas presas à matéria, não coisas espirituais. Vamos continuar. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que Jesus quis dizer aqui? Israel era considerado como o filho, né? Ali. Ele está dando esse exemplo. E os cachorrinhos eram aqueles que são de fora de Israel, de fora da cidade da onde Jesus veio, que deveria pregar para aquela cidade, para aquele povo, para aquele local. Então Jesus fez isso por quê? Porque Jesus era mau. Jesus não queria
curar a filha daquela mulher, não queria beneficiar, servir aquela mulher? Não. Jesus estava testando a fé dela e com isso nos dando um ensinamento de persistência na fé. Então vejamos, ele respondeu, não é bom tomar os filhos e lançá-la fora aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. Desde aquele momento sua filha ficou sã. Então Jesus testou a fé, viu até onde iria a fé daquela mulher, e aí ela foi curada pela própria fé dela, porque faça-se conforme queres. Ele enviou o poder, mas ela foi curada pela força da própria fé. Continuando. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães. Continuando. E chamando Jesus a seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Mas os discípulos lhes disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos começaram a se fartarem, e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então, vemos aqui que Jesus fez uma outra multiplicação dos pães. Se tivermos fé, se termos fé, vamos saber multiplicar os pães. Numa forma física mesmo, nós vamos saber, vamos conseguir, a partir do poder divino, fazer o pouco render. Então, muitas pessoas têm isso como exemplo. Muitas pessoas ganham, pouco dinheiro mesmo. Muitas pessoas têm pouco o que comer, mas conseguem, mesmo assim, fartar, uma família grande, dar de comer a todo mundo. Então, isso significa o poder de Deus na multiplicação. Muitas pessoas nem sabem como conseguem fazer isso. Eu ganho tão pouco, tenho tão pouco, e mesmo assim eu consegui alimentar fulano. Isso acontece cotidianamente, na família de muitas pessoas aí. E muitas vezes nós não nos apercebemos de quão bom Deus é conosco, nos permitir fazer essas coisas, mesmo com pouco. Então, se nós tivermos fé em Deus, fé em nós, praticarmos os ensinamentos de amor incondicional, de purificação interior, Deus nunca vai nos abandonar. Primeiro que Deus não nos abandona, de modo nenhum. Basta nós que muitas vezes nos afastamos dele. É diferente. Vamos dizer que aqui é Deus e aqui sou eu. É diferente eu me afastar e ele se afastar. Ele nunca se afasta, mas eu posso me afastar
com a minha conduta, com o que eu faço. Então, muitas vezes, somos nós nos afastando. Então, procuremos ser mais vinculados, né? Nos aproximar mais de Deus, que não significa estar nessa ou naquela religião. Significa, sim, praticar o bem, o amor incondicional, se purificar interiormente, né? Se purificar nos seus pensamentos, sentimentos, emoções, condutas, e amar ao próximo como a si mesmo. Você está se aproximando cada vez mais de Deus também. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Muita paz a todos.